Seja muito bem-vindo aos Segredos dos Salmos, o canal onde desvendamos a história de Isaías e a profunda razão pela qual o livro dele é o mais misterioso da Bíblia. Você está aqui porque algo em você grita por verdade, não é? Talvez você já tenha se cansado de ouvir as mesmas histórias de sempre, as mesmas promessas vazias. Ou talvez, no fundo da sua alma, você sente que sua fé precisa de algo mais, algo que a religião institucionalizada não consegue oferecer. Nós entendemos. Muitos de vocês chegaram até aqui com perguntas que doem, com a alma ferida por anos de engano e manipulação. Aqui sua busca por Deus não será em vão. Esqueça tudo que te prenderam em gaiolas espirituais. Estamos juntos nessa jornada para desmascarar o que o sistema religioso tentou esconder. Este não é apenas mais um vídeo. É um convite para você mergulhar em uma revelação que pode transformar sua oração, fortalecer sua fé inabalável e te libertar das garras de um anticristo que se disfarça de santidade. Fique conosco. Você está prestes a descobrir o que realmente importa. Você já parou para pensar por que certas verdades parecem sussurradas, enquanto outras são gritadas nos púlpitos? Há algo na história que a religião institucionalizada prefere manter guardado, longe dos teus ouvidos. Uma verdade tão poderosa que poderia desmascarar séculos de engano. Por que para muitos a Bíblia se tornou um livro pesado, cheio de letras que não falam ao coração, em vez de ser a voz viva que liberta? Parece que o sistema quer você lendo, mas não entendendo. Quer você orando, mas sem o fogo de uma fé inabalável. O profeta Isaías, você vai descobrir, foi um homem que viveu à beira do abismo. Ele viu o seu povo perdido, não por falta de Deus, mas por excesso de religião vazia. Ele enxergava além dos rituais e sacrifícios que já não faziam sentido. E talvez você também se sinta assim hoje. Um estranho na própria casa da fé. Não há nada de errado em questionar. Na verdade, é o primeiro passo para encontrar a verdade que tanto a alma anseia. Mas qual é o verdadeiro custo de questionar? A tensão cresce quando percebemos que o sistema não apenas distorce, mas também silencia. Quantas vezes você sentiu que sua voz não importava, que sua oração era pequena demais para ser ouvida? Isaías, no seu tempo, enfrentou líderes que eram guias cegos, conduzindo o povo para o precipício. Eles detinham o conhecimento, mas não a compaixão. Eles tinham o poder, mas não a verdade de Deus. Isso soa familiar, não é? E o pior é que, muitas vezes, nos curvamos a essa cegueira, aceitando que a nossa dor é normal, que a nossa busca é em vão. Você se conformou com as migalhas quando o banquete estava à sua espera? Agora, a mini revelação. O livro de Isaías não é apenas um registro de profecias. Ele é um manifesto contra a hipocrisia, um grito pela justiça e um convite radical à verdadeira fé. Ele revela que a comunhão com Deus nunca foi sobre seguir regras cegas, mas sobre uma entrega sincera, que transforma a alma por dentro. Não foi sobre o que se faz na rua, mas sobre a verdade que pulsa no teu peito. A maior ameaça à tua liberdade, muitas vezes, não vem de um inimigo externo, mas de um sistema que te promete céu enquanto te aprisiona na terra. Você está pronto para ver quem realmente se esconde por trás do véu? Você se sente livre ou preso pelas próprias correntes que a religião criou? A aplicação direta disso é dolorosa, mas libertadora. Se sua fé se baseia em algo que te rouba a paz, que te culpa por buscar mais, então talvez não seja Deus falando, mas o eco de um anticristo disfarçado de santo. A verdade de Isaías te convida a quebrar os moldes, a se levantar contra o que não te preenche. Você consegue sentir o chamado para uma fé inabalável? E se eu te disser que a primeira grande traição à mensagem de Jesus já estava profetizada, detalhe por detalhe, séculos antes dele sequer nascer, e que o mistério de Isaías está intrinsecamente ligado à forma como essa traição continua a moldar a tua vida hoje? O que ele viu no passado reverbera no presente, te chamando para despertar. Mas para entender isso, precisamos ir mais fundo. Você está preparado para confrontar o que a Bíblia realmente diz sobre o sistema que te domina?
Imagine por um instante a Jerusalém de Isaías, uma cidade que se dizia santa, cheia de templos, sacrifícios, festas religiosas. Mas por trás de toda essa fachada de piedade, o que realmente existia? Corrupção, injustiça, um vazio que gritava mais alto que as orações. Você já viu isso de perto? Aquela sensação de que o palco está montado, as luzes acesas, mas a alma da adoração, a essência da fé, se perdeu em algum lugar? Isaías não só via, ele denunciava. Ele era a voz do deserto, um clamor estrondoso no meio de uma cidade que se recusava a ouvir. O conflito é palpável. De um lado, a religião organizada, poderosa, com seus rituais e suas verdades inquestionáveis. Do outro, um profeta que ousava falar em nome de Deus, não com palavras polidas, mas com fogo e martelo, quebrando ídolos escondidos no coração do povo. O que te impede de ver o mesmo hoje? De sentir o mesmo peso nas tuas costas? A tensão cresce quando percebemos que o sistema religioso sempre preferiu a ordem ao confronto, o silêncio à denúncia. Mas a verdadeira fé inabalável não se cala diante da mentira. Ela grita. Isaías foi taxado de louco, de perturbador. Mas quem era o verdadeiro louco ali? E aqui está a mini revelação que poucos enxergam. O mistério de Isaías não está só nas suas visões futuristas, mas na sua coragem de desmascarar o anticristo que opera por dentro, disfarçado de espiritualidade. Ele não apontava para um inimigo distante, mas para os guias cegos que usavam o nome de Deus para oprimir, para enriquecer, para controlar, para roubar a tua oração e transformá-la em repetição vazia. A dor que você sente, essa sede por algo genuíno, é a mesma que Isaías viu em seu povo. O que acontece quando você percebe que a prisão não tem grades, mas doutrinas? A aplicação direta é brutalmente honesta. Sua própria fé pode estar aprisionada por convenções, por medos. Você tem medo de questionar o que te disseram? De desobedecer a uma tradição que te sufoca? Jesus, o Messias, sempre confrontou o formalismo religioso. Ele não veio para fundar uma nova religião, mas para te dar vida, e vida em abundância. Não para te amarrar, mas para te libertar. Isaías foi um precursor dessa mensagem, um farol na escuridão. Ele te mostra que a liberdade não está em seguir cegamente, mas em buscar a verdade que liberta. Então, qual é o verdadeiro propósito de um livro como o de Isaías? Um livro tão incompreendido, tão temido. O mistério se aprofunda. Isaías não só previu eventos, ele profetizou a própria natureza do engano religioso e a vinda daquele que viria para romper com ela. Ele viu a sombra do anticristo se estendendo sobre os séculos, uma sombra que ainda hoje tenta obscurecer a luz de Deus. Ele sabia que a Bíblia seria um campo de batalha para a alma. Mas como podemos usar essa chave que ele nos deixou para abrir as portas da verdadeira liberdade? Ele te chama a ver o que está escondido. Será que você consegue? Eles estavam lá, nas posições de poder, com vestes que impressionavam e palavras que pareciam tocar o céu. Mas a verdade é que os guias da época de Isaías, aqueles que deveriam conduzir o povo a Deus, haviam se perdido. Sua espiritualidade era um espetáculo, uma performance que, para quem olhava de fora, parecia impecável. Mas o altar estava vazio, o coração das pessoas mais ainda. Isaías via isso. Ele via que a fé havia se transformado em uma moeda de troca, um sistema onde a proximidade divina era medida por ofertas e rituais, não por uma conexão genuína. A tensão se erguia sobre o povo como uma nuvem escura. Eles se sentiam compelidos a seguir, a obedecer, temendo a ira de um Deus que, segundo seus líderes, era caprichoso e distante. A Bíblia se tornava um livro de regras, não de vida. As orações eram recitadas, não vividas. Que tipo de prisão é essa onde as correntes são invisíveis, feitas de culpa e medo? Muitos, sem perceber, estavam presos na teia de um sistema que se alimentava da sua insegurança, um sistema que, na sua essência, operava sob a sombra do anticristo, mesmo se dizendo porta-voz do Altíssimo. A mini revelação que Isaías trouxe é chocante.
O problema não era o povo, mas os pastores. Aqueles que deveriam cuidar das ovelhas as estavam tosqueando. Eles se colocavam entre Deus e a humanidade, criando uma dependência artificial. O verdadeiro Messias, aquele que Isaías apontava, não faria isso. Ele quebraria as barreiras, convidaria cada um a uma fé inabalável, íntima e pessoal, sem intermediários. Essa é a essência do mistério de Isaías, a antecipação de uma libertação que o próprio sistema religioso tentaria sufocar. Aplica-se hoje de forma gritante. O vazio que se sente na alma não é por falta de Deus, mas por excesso de religião. Muitas pessoas buscam um caminho, querem uma fé verdadeira, mas encontram apenas um muro de hipocrisia e manipulação. É o preço de seguir os guias cegos, que prometem luz, mas conduzem à escuridão. Eles se vangloriam de conhecer a Bíblia, mas distorcem suas palavras para manter o controle, para manter o poder. E o ciclo se repete, século após século. Mas e se a história de Isaías não fosse apenas sobre um passado distante? E se o livro dele guardasse o segredo de como o verdadeiro anticristo age através dos séculos? Não como um demônio com chifres, mas como uma voz mansa que distorce a palavra de Deus e te afasta da sua verdadeira essência? A chave para entender o que está acontecendo no mundo espiritual hoje está nas páginas desse profeta enigmático. Como alguém se liberta de uma prisão que sequer consegue ver? Você já sentiu essa opressão silenciosa? Essa voz que sussurra sem parar, que você nunca é bom o bastante, nunca santo o suficiente? Essa é a maior mentira que a religião te conta. Ela te empurra para um deserto pessoal, onde a sede por Deus se confunde com a culpa, onde cada passo parece um fardo, e a cada falha, o inferno parece mais perto. Dizem que é preciso mais esforço, mais sacrifício, mais rituais, mas a verdade é que o teu coração segue vazio, faminto por algo que nunca chega. Você não está sozinho nessa jornada árida. A tensão aumenta quando você percebe que essa sede não é por falta de fé, mas por falta da verdade. Os guias cegos, aqueles que Isaías denunciava e que Jesus chamou de sepulcros caiados, não queriam que você bebesse da fonte pura. Eles queriam controlar a distribuição da água. Queriam que você dependesse deles, da interpretação deles da Bíblia, da permissão deles para se aproximar de Deus. E essa sede, que te tortura por dentro, é o terreno fértil para o anticristo sem rosto florescer, disfarçado de espiritualidade, de moralidade, de bons costumes. Ele não vem com chifres e tridentes, mas com regras e dogmas que te sufocam. Isaías, com a precisão de um cirurgião espiritual, revela que a verdadeira santidade não é uma lista interminável de faz e não faz. Não é sobre parecer perfeito, mas um coração rasgado e entregue. Não é sobre o que você mostra por fora, mas o que você é por dentro, na essência da tua oração. Jesus veio para desmascarar essa farsa, para te mostrar que o reino dos céus está dentro de você, não em um templo de pedras. A santidade que te aprisiona não é a santidade de Deus. Ela é uma mentira cuidadosamente construída para te manter sob controle, para te roubar a liberdade. Você consegue sentir o eco dessa mentira na tua vida? Pense em todas as vezes que você se esforçou para ser aceito, para parecer crente, enquanto sua alma chorava por dentro, buscando uma fé inabalável que parecia inatingível. Essa exaustão é um sinal claro de que você está no deserto errado, seguindo um mapa que não te leva a lugar nenhum. Apenas há mais cansaço e frustração. Sua oração virou um fardo. Sua Bíblia é um peso que você carrega, mas não desvenda. Talvez você esteja tentando agradar a homens, não a Deus. A verdadeira liberdade, a liberdade da fé inabalável, começa quando você para de tentar ser quem a religião quer que você seja e começa a ser quem Deus te criou para ser. Mas como Isaías, um homem de carne e osso, conseguiu enxergar tão fundo essa hipocrisia, essa artimanha do inimigo, séculos antes de Jesus virar à mesa dos cambistas, expulsar os vendilhões e confrontar os fariseus. Como ele previu que o verdadeiro poder estaria na fragilidade de um Messias crucificado,
e não na ostentação dos templos, na grandiosidade dos rituais. E qual é a relação disso com a tua libertação, com a tua vida hoje? A resposta está em algo que a religião escondeu de você. E se o mais misterioso capítulo de Isaías não estiver falando de um evento futuro, mas de um segredo que a religião escondeu de você por toda a vida, um segredo que, uma vez revelado, pode te libertar de vez desse deserto? Você já se perguntou como um profeta, vivendo séculos antes, pôde descrever a vinda de Jesus, o Messias, com uma clareza que até hoje nos assombra? Não era apenas adivinhação, era uma visão dada por Deus, um panorama completo que revelava a fragilidade do sistema humano e a força de uma fé inabalável. Isaías viu o cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo, mas também viu os lobos, com peles de ovelha, que já estavam no pasto, prontos para devorar o rebanho. Ele percebeu que a verdadeira ameaça não viria de fora, mas de dentro, se infiltrando nas estruturas de poder e ensinando um evangelho de aparências. O conflito se desenha entre a pureza do cordeiro e a astúcia dos lobos. O sistema religioso daquele tempo, e muitos hoje, esperavam um Messias de poder e glória terrestre, alguém que derrubasse os inimigos visíveis com um exército de fogo. Mas Isaías profetizou um servo sofredor, alguém que seria desprezado, humilhado, ferido por nossas transgressões, e ainda assim carregaria as dores de todos, porque ele descreveria um líder tão diferente do que todos esperavam. A tensão aqui é imensa. A promessa de um libertador versus a imagem que a religião construiu, um herói invencível. A Bíblia estava ali aberta, mas poucos realmente liam com os olhos do coração, presos às suas próprias expectativas e agendas. Essa visão de Isaías, a do servo sofredor, foi um choque para o sistema religioso. Eles não conseguiam conceber um Deus tão vulnerável, tão próximo da dor humana. Preferiam um Deus distante e manipulável, que justificasse seus próprios tronos e privilégios. E os lobos, aqueles que se vestiam de pastores, viam nesse Messias humilde uma ameaça direta ao seu controle. Não era sobre a glória de Deus, mas sobre a glória deles. A cada passo, a cada palavra de Isaías sobre esse servo, o muro entre a verdadeira fé e a religião construída por homens se erguia mais alto. Você consegue sentir o eco dessa rejeição na sua própria vida? Nas vezes em que sua simplicidade de oração foi julgada? A mini-revelação está no paradoxo do poder divino. A verdadeira força de Deus não se manifesta na grandiosidade material, mas na humildade, no sacrifício radical. O verdadeiro anticristo, aquele espírito que se opõe a Cristo, não podia e ainda não pode compreender isso. Ele sempre buscou o palco, o louvor, a adoração dos homens, a ostentação de riqueza como sinal de bênção. Mas Jesus, o Messias, viria para servir, para se entregar, para quebrar as cadeias do formalismo, para oferecer uma fé inabalável que não depende de intermediários. Isaías enxergava que o grande obstáculo para a humanidade era a própria religião, que distorcia o propósito de Deus. E qual é a aplicação direta para a sua vida? Que busca essa verdade? Você busca um Messias que se encaixe nas tuas expectativas, no que a religião te ensinou? Ou no que ele realmente revelou ser? Ou está pronto para abraçar aquele que foi humilde, que confrontou os poderosos e que te chama para um caminho de entrega total, de uma oração que vem da alma e não da boca para fora? A fé inabalável não é blindada contra a dor, mas forjada nela, na fragilidade do cordeiro. Os lobos do sistema ainda hoje tentam te convencer de que o caminho é outro, que a santidade é um fardo pesado, que o sacrifício é para os fracos. Eles distorcem as palavras de Isaías, as palavras de Jesus na Bíblia, para manter o controle, para te roubar a liberdade, para te amarrar em um ciclo sem fim de culpas e rituais vazios. Mas o que isso significa para o grande mistério de Isaías e a razão de seu livro ser tão enigmático? Ele não só previu a vinda do Cordeiro, mas também a persistência dos lobos, as forças do anticristo que se oporiam a ele em cada época. Ele nos deixou as pistas, os sinais para reconhecer a verdadeira obra de Deus
e a falsificação, para entender que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que usam a religião como disfarce. É um mapa para distinguir a verdade do engano, para proteger tua alma do roubo, para que tua oração chegue ao Pai. Você consegue ver as marcas dos lobos ao teu redor, até mesmo naquilo que se diz santo. E se o maior engano da história não fosse uma surpresa, mas uma estratégia antiga, meticulosamente detalhada nas palavras de um profeta que viveu milênios atrás, esperando que você as desvende para sua própria libertação? Você se lembra daquele engano milenar, da estratégia que Isaías desvendou séculos antes? Aquela que o sistema religioso teima em perpetuar? Essa não é uma guerra nova, não é algo que surgiu ontem nas redes sociais, ou no púlpito da sua cidade. É uma arquitetura, um desenho meticuloso para controlar a tua fé, para roubar a tua paz, para te afastar do verdadeiro Deus. Quantas vezes você se sentiu manipulado, sem entender o porquê? Sentiu que sua oração batia no teto e não chegava a lugar nenhum? Essa sensação é a ponta de um iceberg muito maior. O conflito, você percebe, é que o inimigo não age apenas com força bruta. Ele é um mestre das máscaras, um artista da ilusão. Ele não quer te destruir de uma vez. Ele prefere te cansar, te esgotar, te fazer duvidar da sua própria capacidade de amar a Deus. Ele sussurra que a Bíblia é complexa demais para você, que só os especialistas podem entendê-la. E assim, ele te entrega uma versão diluída, controlada, uma fé frágil e dependente. A tensão cresce quando você percebe que a verdadeira guerra espiritual não é contra demônios visíveis, mas contra mentiras bem contadas, contra estruturas que se vestem de luz, mas que servem à escuridão. Não é isso que te assombra em silêncio? Agora, a mini revelação. Isaías, em seu livro, não apenas previu a vinda de Jesus, o Messias. Ele desvendou os planos daquele que viria para ser o anticristo, não como uma figura isolada, mas como um espírito de engano que permeia toda a história, corrompendo a verdade onde quer que ela se manifeste. Ele percebeu que esse espírito atuaria, primeiro, nas instituições que deveriam zelar pela palavra de Deus. Não na perseguição aberta, mas na sutil distorção, na troca da essência pela aparência. Ele te mostra que a liberdade não está em seguir as regras cegamente, mas em buscar a verdade que liberta. A aplicação direta é um soco no estômago, mas também um despertar. Se você foi enganado, não foi por falta de inteligência ou de fé. Foi porque o sistema é projetado para isso. Ele te fez acreditar que sua oração não era poderosa o suficiente, que sua fé inabalável era um sonho distante. Ele te vendeu a ideia de que a intimidade com Deus precisava de intermediários, de rituais caros, de promessas vazias. Mas Isaías, e depois Jesus, desmascararam essa farsa. A verdade não é comprada, é recebida. A salvação não é conquistada, é dada. Você consegue sentir a quebra das correntes que te prenderam por tanto tempo? Você já se perguntou por que, mesmo dentro das igrejas, a gente ouve tanto sobre prosperidade e tão pouco sobre sacrifício? Tanto sobre vitória e tão pouco sobre a dor que nos aproxima de Cristo? Essa é uma das máscaras mais perigosas. A Bíblia se tornou um manual de como ter, e não de como ser. E o anticristo se deleita nesse espetáculo, enquanto a alma humana chora por um evangelho genuíno. O que você faria se soubesse que a verdadeira prosperidade está na liberdade, não na conta bancária? E se o maior mistério de Isaías não fosse apenas prever o futuro, mas te dar as lentes para enxergar o presente, para desmascarar o mestre das máscaras que ainda hoje tenta cegar os seus olhos para a beleza e a simplicidade da verdadeira fé? A resposta está bem na sua frente, mas poucos ousam tirar as próprias vendas. Você já se sentiu esmagado pelo peso de o que se deve fazer e o que não se deve? Como se a tua fé fosse uma lista interminável de tarefas, onde cada erro te afasta um pouco mais de Deus. Esse fardo, essa culpa constante, não vem do céu. Ela é uma construção humana.
um labirinto erguido por aqueles que preferem o controle à libertação. Isaías viu isso. Ele enxergava como os líderes religiosos de seu tempo usavam as leis de Deus não para guiar, mas para oprimir, para criar barreiras invisíveis entre o povo e a verdadeira graça. A tensão se instala quando você percebe que a religião, muitas vezes, nos ensina a amar a regra mais do que o Criador da regra. Ela transforma a Bíblia em um código penal, em vez de uma carta de amor. E o resultado? Uma alma exausta, uma oração que se torna mais um dever do que um diálogo sincero. Você se lembra daquela vez em que sua espontaneidade foi podada em nome da ordem? Da sua sinceridade julgada pela formalidade? O verdadeiro anticristo não precisa ser uma figura demoníaca. Ele pode ser o espírito que te faz buscar perfeição em rituais vazios, enquanto o coração de Deus anseia por uma relação. Aqui está a mini revelação de Isaías que Jesus, o Messias, viria para cumprir. Deus nunca quis sacrifícios vazios, rituais sem alma. Ele queria um coração quebrantado, uma alma que o buscasse em verdade e espírito. Isaías clamou contra as festas religiosas onde não havia justiça, contra os sacrifícios onde não havia amor. Ele mostrou que a verdadeira adoração não está nas aparências, mas na transformação interna, na compaixão que se manifesta nas tuas ações. A religião te vendeu um ingresso para um show. Deus te convida para dançar. A aplicação direta é um alívio. Você não precisa mais carregar o peso de um sistema que te julga e te condena. A liberdade que Jesus oferece e que Isaías previu é a liberdade de ser imperfeito, mas amado, de ser humano, mas divinamente conectado. Sua fé inabalável não é construída sobre regras de homens, mas sobre a rocha que é Cristo. Pare de tentar agradar quem nunca se contenta. Comece a viver a verdade que te liberta, aquela que diz que a graça de Deus é maior que o teu erro e que o perdão está sempre ao teu alcance. Você já notou como a religião gosta de complicar o simples? De transformar uma jornada de coração em uma maratona de obrigações? Isaías não se calou. Ele usou a pena como espada para cortar as amarras de uma fé aprisionada. Mas qual era o segredo por trás de tanta ousadia? Como ele conseguia ver tão claramente que a Bíblia seria usada para aprisionar, em vez de libertar? E se o mistério do livro de Isaías for, na verdade, um mapa de rota para você escapar das ciladas da religião e encontrar um relacionamento puro com Deus, aquele que transcende qualquer regra ou dogma imposto por homens? O que aconteceria se você parasse de buscar a aprovação dos outros e decidisse viver a fé que te chama para a liberdade? Você já se viu em um lugar onde a verdade parecia ser monopólio de poucos, de uma elite espiritual que detinha as chaves do conhecimento divino, como se a Bíblia só pudesse ser desvendada por eruditos, deixando você, com sua fé simples, de fora? Essa é mais uma tática antiga, um truque do mestre das máscaras que Isaías e depois Jesus desmascararam. O sistema religioso adora criar hierarquias, muros que separam o santo do profano, o sábio do ignorante. Mas Deus nunca quis que a sua palavra fosse um segredo para poucos. Ele queria que ela ecoasse no coração de cada um. A tensão aumenta quando você percebe que, ao se submeter a esse conhecimento exclusivo, você silencia a voz mais importante, a sua própria intuição espiritual, aquele discernimento que o Espírito Santo tenta te dar. Sua oração se torna uma repetição de palavras ensinadas, não um diálogo íntimo e real. Quantas vezes você sentiu que algo não batia, mas foi ensinado a ignorar esse pressentimento em nome da autoridade ou da tradição? O anticristo não precisa controlar suas ações, se ele puder controlar seus pensamentos, suas percepções, sua própria capacidade de ouvir a voz de Deus. A mini-revelação de Isaías é poderosa. A sabedoria de Deus não está escondida em câmaras secretas ou em rituais complexos. Ela é revelada aos humildes, aos que têm um coração sedento por verdade. Isaías viu que os sábios de sua época eram, na verdade, os mais cegos,
presos em sua própria intelectualidade e orgulho. Ele aponta para um tempo em que a fé inabalável não dependeria de títulos ou de posições, mas da pureza de coração. E Jesus viria para confirmar isso, mostrando que a verdadeira autoridade vem do serviço, da simplicidade, da entrega. A Bíblia não é um livro de acesso restrito, mas um convite aberto para todos. A aplicação direta é libertadora. Você tem, dentro de você, a capacidade de discernir a verdade, de ouvir a voz de Deus. Sua oração não precisa ser mediada por ninguém. Aquele sentimento de que tem algo errado com o que te ensinam, com o que te exigem, é o teu espírito te chamando para despertar. Não ignore mais. A verdadeira fé inabalável te convida a questionar, a buscar, a cavar, até encontrar a fonte pura. Não aceite migalhas quando o banquete está disponível para todos. Não se curve a uma sabedoria que te diminui. Você consegue se lembrar de momentos em que sua intuição te alertou, mas você não deu ouvidos? Você já se perguntou por que certos líderes religiosos parecem ter uma aversão tão grande à crítica, ao questionamento? É porque a sua autoridade não vem de Deus, mas da ignorância e da dependência que eles criam. Eles temem que você descubra que a chave para a verdade sempre esteve com você, na Bíblia, na sua oração, na sua consciência. Mas Isaías, com sua visão profética, nos deu as ferramentas para desmascarar esses guias cegos, esses que usam o nome de Deus para se enriquecer e manipular. E se o segredo mais bem guardado do livro de Isaías não fosse uma profecia sobre o fim dos tempos, mas um guia para você se reconectar com a sabedoria divina que habita em seu próprio coração, te libertando do jugo de qualquer mestre que tente se colocar entre você e Deus? Você já se perguntou por que, mesmo com tantos templos, igrejas e líderes espirituais, ainda se sente tão sozinho na sua busca por Deus? Como se houvesse uma barreira invisível entre você e o sagrado, e você precisasse de alguém para te guiar, para falar com Deus por você? Essa é uma das maiores artimanhas do anticristo, uma estratégia milenar que Isaías, em sua sabedoria profética, já denunciava. O sistema religioso adora criar intermediários, gurus, sacerdotes, porque isso lhes confere poder e controle sobre a sua fé. A tensão é clara. De um lado, a promessa de uma relação direta com o Criador. Do outro, a insistência da religião em te fazer depender de outros para acessar o divino. Sua oração se torna uma formalidade, um roteiro a ser seguido, ao invés de um desabafo íntimo com o Pai. Quantas vezes você foi ensinado que sua Bíblia só pode ser corretamente interpretada por mentores ou ungidos, roubando de você o poder de discernir a verdade por si mesmo? Esse é o cerne do engano. Fazer-te crer que você não é capaz, que sua fé inabalável é fraca sem a aprovação de alguém. A mini-revelação que Isaías nos oferece é revolucionária. Ele profetizou um tempo em que Deus escreveria sua lei nos corações, e não apenas em tábuas de pedra. Um tempo em que todos conheceriam a Deus, do menor ao maior, sem a necessidade de um intermediário. Jesus, o Messias, veio para cumprir essa profecia, rasgando o véu do templo, o mesmo véu que separava o santo dos santos do povo. Ele te convidou a entrar, a ter acesso direto, a ser o seu próprio sacerdote diante de Deus. Essa é a essência da verdadeira liberdade que a religião tentou sufocar. A aplicação direta é um chamado à liberdade e à responsabilidade. Você não precisa de ninguém entre você e Deus. Sua oração é poderosa, porque vem de um coração sincero. Sua Bíblia é um tesouro que você pode e deve desvendar com a iluminação do Espírito Santo. Sua fé inabalável não depende de rituais, de sacerdotes ou de aprovação humana. Ela depende apenas da sua entrega e da sua busca sincera. O sistema religioso alimentado pelo espírito do anticristo teme essa verdade, porque ela destrói o seu poder, a sua influência. Você está pronto para assumir o seu lugar como sacerdote diante de Deus, sem medo ou culpa? Você já se perguntou por que muitos pregam a dependência de líderes, de coberturas espirituais,
enquanto a Bíblia clama por uma relação pessoal e direta? É porque o sistema não quer que você descubra o poder que há em você, o poder que Deus te deu para se aproximar dele sem barreiras. Eles querem manter o monopólio da bênção, do conhecimento, do favor divino. Mas Isaías, com sua voz profética, gritou que esse tempo acabaria, que um novo e vivo caminho seria aberto. E se o mistério do livro de Isaías não fosse sobre eventos cataclísmicos futuros, mas sobre a sua libertação pessoal de toda e qualquer forma de intermediação, de todo e qualquer sistema que te afastou do seu direito de acesso direto ao coração de Deus, tornando a sua fé genuinamente inabalável? Você sentiu isso, não sentiu? A ruptura das correntes, o ar fresco entrando em seus pulmões pela primeira vez em muito tempo, é o som do despertar, o rugido do leão que Deus colocou em você, silenciado por tanto tempo pela falsa santidade e pela manipulação religiosa. Isaías, com sua voz profética, não apenas previu o Messias, ele nos deu o mapa para reconhecer o impostor, o anticristo que se veste de pio, que fala com suavidade enquanto sufoca a alma. Ele nos ensinou que a maior batalha não está lá fora, mas dentro de nós, no campo da nossa fé, da nossa mente, da nossa oração. A tensão agora não é mais externa, mas interna. É a escolha. Você volta para o conforto da mentira, para a segurança de uma fé que outros ditam para você? Ou você abraça a verdade que te liberta, mesmo que ela te coloque contra o sistema? A Bíblia, que antes era um livro pesado, cheio de mistérios inatingíveis, agora se revela como uma espada afiada em suas mãos, desvendando cada artimanha, cada distorção. Você entende que a fé inabalável não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de questionar e, finalmente, de se render ao que é puro e verdadeiro, sem intermediários. A mini-revelação final de Isaías é esta. O livro dele não é apenas um registro histórico. É um manual de sobrevivência espiritual para os últimos dias, um guia para aqueles que se recusam a ser enganados. Ele te capacita a discernir o espírito do anticristo em cada dogma, em cada doutrina que te afasta da simplicidade e do poder do Evangelho de Jesus. Ele te mostra que Deus não está em templos de pedra, mas em corações quebrantados e sedentos por sua verdade. É a sua oração sincera, a sua busca pessoal, o seu relacionamento íntimo que importa. A aplicação direta é um chamado radical. Seja o Isaías do seu tempo. Use a sua voz, a sua fé inabalável, a sua compreensão da Bíblia para desmascarar o engano. Não se curve mais aos sistemas que tentam controlar o seu acesso a Deus. A liberdade não é apenas um presente, é uma responsabilidade. É a responsabilidade de viver a verdade, de proteger a sua alma e de guiar outros que ainda estão perdidos no labirinto da religião vazia. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para ser a voz de Deus em um mundo que prefere a sombra. Você já pensou no impacto que a sua fé genuína, desprovida de artifícios e manipulações, pode ter? Não para construir um império religioso, mas para libertar vidas, uma a uma. Isaías viu que o verdadeiro poder de Deus se manifesta na simplicidade de um coração que se recusa a ser escravo, que ousa crer no impossível, que se agarra à promessa da graça em vez das exigências da lei. Ele te deu a chave, e a chave, você descobre, não estava perdida. Estava escondida à vista, disfarçada de mistério. E se o maior mistério de Isaías fosse a sua própria capacidade de ver através das ilusões, de ouvir a voz de Deus acima do ruído e de ser você mesmo, a resposta para o engano milenar que o anticristo tenta perpetuar? O que você fará com essa verdade agora? Você cruzou a linha, desvendou o segredo, rasgou o véu e agora não pode mais voltar. A verdade que Isaías te revelou, a mesma que Jesus encarnou, é um fio da navalha. Ela corta o engano, mas também te separa daqueles que ainda preferem a ilusão. Você está pronto para o preço? Para a solidão que muitas vezes acompanha a verdade? Para ser mal compreendido, talvez até mesmo rejeitado por aqueles que um dia você chamou de irmãos na fé?
É aqui que a tua fé inabalável será forjada no fogo, não das regras, mas da convicção. A tensão atinge o seu ápice. De um lado, a liberdade avassaladora de ter Deus ao teu lado, sem filtros, sem intermediários, com uma Bíblia que fala diretamente ao teu coração. Do outro, o peso da percepção de que muitos ainda estão presos e que a tua voz, por mais sincera que seja, pode ser vista como rebelião. O sistema, movido pelo espírito do anticristo, tem um arsenal de táticas para silenciar quem ousa questionar. A culpa, a vergonha, a exclusão, a acusação de estar fora da doutrina. Você sente essa pressão? Essa é a prova de que você está no caminho certo. A mini-revelação de Isaías, aprofundada por Jesus, é que o verdadeiro testemunho não se dá em palavras decoradas, mas em uma vida vivida em integridade e liberdade. Seu testemunho não é sobre pregar, mas sobre viver o que você descobriu. É na sua paz em meio à tormenta, na sua compaixão onde há julgamento, na sua capacidade de amar sem exigir retorno, que a verdade de Deus se manifesta. A sua oração agora é um farol, não um grito no vazio. Ela se torna a essência da sua resistência, a fonte da sua força interior. A aplicação direta é um desafio radical. Não lute contra o sistema com as armas do sistema. Não responda à acusação com mais acusação. Sua arma é a luz, a simplicidade, a autenticidade da sua fé. Isaías, em sua época, não buscou vingança. Ele buscou justiça e redenção. Jesus, diante de seus algozes, permaneceu em silêncio. Você foi chamado para ser um catalisador de mudança, não um replicador de conflitos. Sua vida é a prova de que é possível ter uma fé inabalável fora das paredes de uma religião que te aprisiona. Você já notou como a verdade, quando vivida, tem o poder de desmascarar mais do que 1000 sermões? O sistema do anticristo se nutre da obscuridade, do medo, do controle. Sua vida, liberta, é um espelho que ele não consegue suportar. Não é sobre provar que você está certo, mas sobre viver a plenitude que a verdade te oferece. Sua Bíblia, agora livre de interpretações distorcidas, te capacita a caminhar de cabeça erguida, sabendo que a sua conexão com Deus é inquebrável. E se o legado final de Isaías para você não fosse apenas um conjunto de profecias, mas um convite a ser um farol de esperança e verdade em um mundo sedento, a ser um testemunho vivo de que a fé inabalável transcende qualquer doutrina humana, qualquer ritual vazio, qualquer manipulação do anticristo, o que você fará agora que o seu leão despertou? Você já percorreu um longo caminho. O véu foi rasgado, as máscaras caíram, e o rugido do leão dentro de você ecoa, forte e claro. A verdade que Isaías desvendou há milênios, a mesma que Jesus selou com seu sacrifício, agora é sua. Mas a jornada não termina aqui. Na verdade, ela apenas começou. O legado de Isaías não é uma história antiga, mas um farol que ilumina o caminho à frente, capacitando-o a discernir os desafios que ainda virão e a construir uma fé inabalável que resistirá a todas as tempestades. A tensão agora se transforma em propósito. Você não está mais lutando contra as ilusões do passado, mas construindo o futuro. O espírito do anticristo não desapareceu. Ele apenas mudou de tática, tornando-se mais sutil, mais sedutor. Ele continuará a tentar distorcer a Bíblia, a aprisionar a oração e a manipular a fé. Mas você tem as ferramentas, as lentes de Isaías, o discernimento que Deus te concedeu. Sua missão é proteger sua própria liberdade espiritual e ser um agente de libertação para outros, sem imposições, mas com o brilho da sua verdade. A mini-revelação final, a coroa da sabedoria de Isaías, é que a verdadeira batalha espiritual não é uma guerra apocalíptica distante, mas uma luta diária para manter a sua essência, a sua pureza de coração, a sua conexão direta com Deus. É a capacidade de amar em um mundo que prefere odiar, de ter esperança onde há desespero, de ser luz onde há sombra.
Sua fé inabalável não é um escudo, mas uma fonte inesgotável de amor e coragem. A aplicação direta é um convite para viver plenamente a sua verdade. Continue a ler a Bíblia com olhos novos, a orar com um coração aberto e a questionar tudo o que tenta te afastar da simplicidade de Jesus. Não tema a solidão, pois Deus está com você. Não tema a incompreensão, pois a verdade se defende por si mesma. Sua vida, liberta do jugo religioso e da manipulação, será o testemunho mais poderoso. Você é o Isaías do seu tempo, a voz do deserto que clama por autenticidade em meio ao formalismo. Você já imaginou o impacto de uma geração que se recusa a ser enganada? De uma comunidade de corações livres que se conectam diretamente com Deus, sem as amarras de sistemas criados por homens? O legado de Isaías é a chama que acende essa visão. Ele nos deu a coragem de quebrar as paredes da religião e de abraçar a verdadeira espiritualidade, aquela que transforma vidas de dentro para fora. Ele não queria seguidores, mas libertos. Este é o fim do seu encontro com o livro de Isaías, mas o começo de uma nova etapa para você. A pergunta final que ele te deixa não é sobre o que você aprendeu, mas sobre o que você fará com essa liberdade, com essa fé inabalável, com essa verdade que arde em seu coração.